Olá, meus queridos e minhas queridas, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não faz parte desse canal, clique aqui, se inscreva para que toda segunda-feira você receba um novo vídeo sobre coluna lombar. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a avaliação da coluna lombar. Algo muito importante para que a gente consiga ter sucesso no tratamento. Um fisioterapeuta que avalia bem, trata bem. Eu sempre falo muito sobre isso e hoje eu quero explicar para vocês nesse vídeo o que é importante para que você faça uma avaliação muito bem feita, uma avaliação onde você consiga ter o seu passo a passo para que você tenha a segurança de você não esquecer de fazer nada e que você entenda o que você deve fazer em cada etapa dessa avaliação. O mais importante para a gente avaliar bem é a gente criar uma sequência, a gente ter um plano do que e como a gente vai fazer essa avaliação, tá? Então aqui eu divido a avaliação física, né, em 3 etapas. No paciente, o que eu vou avaliar com o paciente em pé, o que eu vou avaliar com o paciente sentado e o que eu vou avaliar com o paciente deitado, tá? E também é importante que você tenha as perguntas, entenda as perguntas, saiba quais são as perguntas que você deve fazer para o paciente antes de começar o exame físico, tá? Quando a gente fala em avaliação, o mais importante que a gente tem que fazer num primeiro momento é excluir as bandeiras vermelhas, ou seja, é saber se esse paciente ele está apto a ser tratado por um fisioterapeuta, se ele está apto a fazer um tratamento fisioterapêutico. Então, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico melhor sobre as bandeiras vermelhas, mas esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para ter uma avaliação bem feita e uma avaliação com segurança do que a gente está fazendo, tá? O segundo passo é quando a gente começa a conversar com o paciente e ter perguntas, ter uma sequência de perguntas sobre o estilo de vida, sobre o sono, sobre a localização da dor, sobre a intensidade da dor, sobre cirurgias, sobre a qualidade de vida desse paciente, sobre ansiedade, sobre estresse. É muito importante que você tenha uma sequência do que perguntar para o paciente. O que melhora a dor desse paciente? O que piora a dor desse paciente? Se o paciente sente dor mais pela manhã, se ele sente dor mais à tarde, à noite, se ele tosse, se ele espirra, se ele sente dor. São todas perguntas que vão te trazendo informações para que você comece a entender o que o paciente está sentindo. Então, ter essa linha de raciocínio, ter essas perguntas já prontas para que você faça essa sequência de avaliação bem feita, isso te dá total segurança para que você saiba o que o paciente tem. Porque quando você vai perguntando, quando você vai questionando, o paciente vai te respondendo e você já vai começando a entender o que o paciente está sentindo. Tá? E quando a gente vai para o exame físico, quando a gente começa de fato a avaliação, é importante que você tenha um passo a passo do que você vai fazer com o paciente em cada posição. Como eu falei no começo do vídeo, eu divido essa avaliação em pé, sentado e deitado, tá? Então, em pé, a gente vai começar a fazer uma análise estática do paciente num primeiro momento. A gente quer ver se ele tem alguma deformidade, algum desvio, alguma questão postural significativa, tá? Ou seja, aqueles pacientes que estão em posições antálgicas ou com desvio lateral, que a gente costuma dizer que o paciente está torto por conta de uma dor muito aguda, ou o paciente apresenta o que a gente chama de cifose lombar, ou seja, o paciente ele fica mais em flexão, a coluna dele não consegue fazer muita extensão porque ele está sentindo muita dor. E toda vez que ele tenta endireitar, entre aspas, as costas, ele sente uma dor maior. Então ele fica mais em flexão para alívio da dor. Então é isso que a gente quer observar, principalmente numa posição em pé e na análise estática da nossa avaliação. A gente não quer se preocupar se um ombro está maior do que o outro, se um quadril está mais para frente, outro para trás, se o joelho é valgo, se o joelho é varo. E isso não é o que a gente busca nesse paciente nesse momento, tá? E depois a gente vai para os movimentos
dinâmicos da coluna. A gente quer entender o que o paciente consegue fazer na flexão de coluna, por exemplo, se ele sente dor, qual que é a qualidade desse movimento, se ele tem uma amplitude de movimento bacana, se ele tem medo de fazer esse movimento de flexão, se ele tem algum receio, se ele faz esse movimento com uma proteção excessiva. É isso que a gente quer ver nesse primeiro momento. Assim como na extensão do movimento, da coluna lombar, assim como as inclinações, as lateroflexões, que a gente pode chamar, e também os desvios laterais, onde a gente vai testar um pouco mais a lombar baixa. Quando a gente faz a inclinação do corpo, a gente está testando lombar alta, a mobilidade, o movimento dessa região. E quando a gente faz o desvio do quadril para um lado e quadril para o outro, a gente está testando as lombares mais baixas, o movimento dessa região, se existe alguma restrição, se existe dor para o paciente, porque isso também vai nos trazendo informação. Tá? Depois, a gente coloca o paciente sentado e a gente pode, nessa posição, a gente pode fazer uma avaliação neurológica muito bem feita. Tá? E a avaliação neurológica, muitas vezes, ela é negligenciada por muitos fisioterapeutas. Mas quem quer ser um especialista em coluna, quem quer tratar os pacientes de coluna muito bem, quem quer ter resultado com os pacientes de coluna, precisa fazer uma avaliação neurológica bem feita. Ah, João, os pacientes não têm nenhum sintoma que descem para a perna, não me fala que tem perda de força, não me fala que tem falta de sensibilidade, eu preciso avaliar? Talvez você não tenha necessidade de fazer essa avaliação se você já é um expert, se você já atende pacientes muito tempo, se você já está tendo resultados há muito tempo. Agora, se você está começando a avaliar esses pacientes, fazer essa avaliação completa, ela vai te ajudar a memorizar, a ter um conhecimento maior, a saber realizar esses testes, e se em algum momento você precisar avaliar um paciente de fato, de verdade, que esteja com perda de força, de perda de sensibilidade, você já vai estar mais treinado para isso. Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre recomendo isso, que a avaliação neurológica, ela deve sempre ser feita, principalmente para quem está começando, principalmente para quem ainda não tem a segurança de fazer os testes, de avaliar um reflexo patelar, por exemplo, de avaliar um reflexo aquileu, de saber o que é uma hiporreflexia, o que é uma hiperreflexia, de avaliar a sensibilidade da região de L4, de L5, de S1, força, né, os miótomos das regiões mais altas, L1, L2, L3, as regiões de L4, L5, S1, de fazer toda essa avaliação, tá? Então, é muito importante que você treine, que você faça, mesmo que o paciente não tenha nenhum sintoma, nenhum sinal de que tenha algum comprometimento neural, como perda de força, perda de sensibilidade ou alterações de reflexo, tá? Que sugira que você faça uma avaliação neurológica bem feita. Mas, como eu falei, para treinar, para você ficar cada vez melhor nisso, sempre faça. E quando você faz avaliação, principalmente do reflexo patelar, né, que é algo conhecido, que as pessoas veem na TV, no filme, enfim, sempre que você faz, isso chama um pouco a atenção do paciente. Nossa, isso é verdade, achei que isso era só questão de filme, achei que isso era só na TV que acontecia, tá? Então, fazer esse teste também mostra para o paciente que você está fazendo uma avaliação bem feita, tá? Então, ali sentado, você pode avaliar, praticamente fazer toda a avaliação neurológica desse paciente, faltando apenas um teste neural, né? A gente consegue fazer o SLAMP teste sentado, mas aí a gente vai precisar confirmar também com o LASEG, com o paciente deitado, tá? Mas ali você consegue testar forças de raízes altas, raízes baixas, todas as sensibilidades do paciente, de membro inferior, e também os reflexos patelar e aquileu você consegue testar com o paciente sentado, tá? E depois que você terminou essa avaliação sentado, você pode deitar o paciente para daí terminar de fazer essa avaliação. Com o paciente deitado, a gente pode fazer a avaliação do LASEG, a gente pode avaliar o quadril do paciente, a mobilidade, se existe dor, porque muitas vezes uma coxartrose, né, uma artrose do quadril pode gerar dor na lombar, pode gerar dor no glúteo, pode confundir a gente. Então é importante que você saiba avaliar esse quadril, flexão, rotação interna, rotação externa, que pode
como eu falei, pode confundir a gente uma artrose de quadril. Ela pode gerar dor na coluna, pode gerar dor no glúteo, pode gerar dor no posterior de coxa, pode gerar dor na virilha, que é bem característico. Então isso pode confundir um pouco a gente, achar que é da coluna. Então avaliar o quadril, ela é fundamental. Você pode fazer avaliações de pontos gatilhos, por exemplo, com pessoas, e quando o paciente virar de barriga para baixo, você pode fazer toda a palpação da coluna, avaliar a hipermobilidade, não vou entrar no mérito disso aqui agora, mas você pode fazer essa avaliação dos processos das vértebras, se existe uma falta de movimento, se existe um excesso de movimento, se existe dor quando você faz a palpação, e você pode fazer toda a palpação muscular, paravertebrais, quadrado lombar, glúteo, piriforme, você também pode fazer isso tudo em decúbito ventral. Alguns preferem fazer em decúbito lateral, e também é uma possibilidade de você fazer. Mas o mais importante é que você tenha esse raciocínio de tudo o que você pode fazer e esse passo a passo para que você, o que você tem que fazer em pé, o que você tem que fazer sentado e o que você tem que fazer deitado com esse paciente. Porque quando você segue esse passo a passo, você não come nenhuma bola, você faz todos os testes necessários com o paciente e você consegue entender de fato o que está acontecendo com ele, através dos sinais e sintomas, das restrições que ele apresenta, dos sinais que ele apresenta, se os testes neurais são positivos, se os testes neurais são negativos. Então, ter um passo a passo, ter uma linha de raciocínio, ter uma sequência de avaliação, faz com que você faça uma avaliação perfeita. Faz com que você tenha total segurança na avaliação que você está fazendo com o paciente. Tá? É óbvio que é importante que você também não só saiba fazer os testes, saiba saber o que fazer em cada momento da avaliação, como também interpretar o que está acontecendo ali. Tá? Então isso também é fundamental para que você consiga. Tá? Então a mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo é que você crie essa sequência, que você saiba o que você deve fazer em pé, sentado e deitado, que você saiba o que fazer com o paciente quando as perguntas que você deve fazer com o paciente para excluir bandeiras vermelhas, para entender melhor o que dói, o que piora, o que melhora a dor do paciente, se ele tem algum problema de saúde, se a questão psicossocial, ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, se tudo isso, se o paciente tem algum componente um pouco mais psíquico, então é importante que você tenha essa sequência também das perguntas que você vai fazer para o paciente, para depois você chegar no exame físico, tá bom? Se você quiser aprender, se você quiser ter uma sequência já pronta, a sequência que eu utilizo todos os dias aqui na coluna, eu vou deixar um link aqui para que você tenha acesso à ficha de avaliação, a forma como eu avalio, a ficha que eu utilizo todos os dias. Junto com ela, você vai ter uma videoaula, onde eu explico como preencher essa avaliação e o que significa a resposta de cada paciente para aquela pergunta, por exemplo. O paciente sente dor quando ele tosse, quando ele espirra, por exemplo. O que isso significa? Tá? Por que é importante a gente saber disso? Há uma dor pior pela manhã, o paciente sente mais rigidez pela manhã. O que essa informação quer te dizer? Tá? Então a gente tem uma videoaula ali só sobre isso. Também tem os questionários do Startback, que eu utilizo todos os dias, o OISTRY, também videoaulas explicando como você pode aplicar esses questionários com os pacientes. Tá bom? Então fica aqui o meu convite, se você quiser conhecer essa ficha de avaliação, se você quiser ter essa ficha de avaliação, se você quer ter esse passo a passo aí com você na sua clínica para ajudar você a avaliar cada vez melhor o seu paciente, você clica no link aqui da descrição e você será muito bem-vindo para que você consiga avaliar cada vez melhor o seu paciente, tá bom? Eu encerro esse vídeo por aqui e eu te aguardo na segunda-feira que vem no nosso próximo vídeo. Até mais!